Nova lei pretende regular a inteligência artificial na Flórida. Professor brasileiro preso pelo ICE por disparar arma de pressão perto de sinagoga em Boston faz acordo para deixar o país voluntariamente. CPMI do INSS rejeita a convocação de Lulinha, filho do presidente Lula, e do advogado-geral da União, Jorge Messias. O Brasil News começa agora. Boa noite. Um funcionário acusado de tentativa de estrangulamento de um aluno compareceu ao Tribunal de Nova York. A repórter Aletea Rodrigues tem os detalhes. Um funcionário de uma escola para crianças com necessidades especiais em Yorktown, no estado de Nova York, que está sendo acusado de obstruir a respiração de um aluno com deficiência, compareceu perante ao juiz na noite de quinta-feira. As autoridades afirmaram que Jonathan Marsans, de 33 anos, tentou estrangular a vítima em outubro. Um porta-voz da escola disse a uma emissora americana que, neste incidente, funcionários e um supervisor intervieram e que o suspeito foi imediatamente demitido. O acusado deve retornar ao tribunal em 18 de dezembro. E um recall foi emitido para mais de 260 mil caixas de queijo ralado vendidas em lojas em 31 estados e em Porto Rico por possível contaminação por fragmentos de metal. No total, mais de 1,5 milhão de embalagens foram recolhidas. De acordo com a Administração de Alimentos e Medicamentos, a FDA, os queijos são vendidos sob dezenas de marcas em redes varejistas de todo o país. Entre os estados que vendem os produtos estão Nova York, Pensilvânia e Flórida. A FDA emitiu um alerta classe 2 para o recall, que se refere a uma situação em que o uso ou a exposição a um produto irregular pode causar consequências adversas à saúde, temporárias ou reversíveis do ponto de vista médico. Ainda segundo a agência, não foram relatados casos de doenças relacionadas ao consumo do queijo recolhido. Um vírus altamente contagioso que se espalhou rapidamente pela cidade de Nova York no inverno passado pode aparecer novamente. De acordo com o painel de controle do Wastewater Scan, testes recentes em águas residuais detectaram um vírus em diversas regiões de Nova York. A chamada gripe estomacal ou virose estomacal causa vômitos, dores de cabeça e diarreia que podem levar à desidratação. Os sintomas podem se desenvolver de 12 a 48 horas após a exposição. O vírus pode se espalhar por contato direto com uma pessoa infectada. Isso inclui compartilhar alimentos ou utensílios de cozinha ou tocar em objetos ou superfícies contaminadas. Quem contrair o vírus deve ingerir bastante líquido. Em caso de desidratação grave, procure um médico. Um homem de New Jersey que ficou gravemente ferido ao dirigir por uma área de obras no condado de Underden recebeu uma indenização de mais de 15 milhões de dólares. Kyle Luck sofreu um traumatismo crânioencefálico e 3 fraturas na coluna vertebral após ser atingido no pescoço e na mandíbula por uma braçadeira de metal em novembro de 2018. A vítima era ajudante de eletricista e dirigia o veículo da empresa no momento do acidente. O processo alega que a empresa de construção não forneceu um coordenador de controle de tráfego treinado e nem sinalizadores adequados. E um professor brasileiro que foi preso pelo ICE por disparos de arma de pressão próximos a uma sinagoga em Boston preferiu deixar o país voluntariamente ao invés de ser deportado. O professor brasileiro Carlos Portugal Gouveia, de 43 anos, foi preso acusado de disparar uma arma de pressão do lado de fora de uma sinagoga na região de Boston, no estado de Massachusetts. O caso aconteceu na véspera do Yom Kippur, dia sagrado e focado na purificação espiritual e perdão dos pecados para os judeus. A prisão dele foi anunciada pelo ICE, o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, na quarta-feira. Após acordo judicial, o professor concordou em deixar os Estados Unidos voluntariamente, ao invés de ser deportado. Na época do ocorrido, ele havia afirmado à polícia que estava caçando ratos.
mas depois se declarou culpado. Além de ter o visto revogado, o professor foi colocado em liberdade condicional pré-julgamento por 6 meses por uso ilegal de espingarda de ar comprimido. As acusações de perturbação da paz, conduta desordeira e vandalismo foram arquivadas. Gouveia foi professor visitante de Direito em Harvard, com cargo efetivo de professor associado na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. A seguir, a empresa de aviação da Flórida anuncia rede de táxi aéreo. Até já! As linguiças cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família. O açaí Triunfo é a sua fonte de energia natural e saborosa. A Agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, CBP, prendeu uma cidadã americana no sul da Flórida durante uma abordagem de trânsito. A imagem viralizou na internet. A repórter Lorena Gomes tem as informações. A mulher foi detida em Key Largo durante uma operação registrada em vídeo e divulgada à imprensa. As imagens mostram agentes abordando a mulher em uma rodovia. Ela grita dizendo ser cidadã americana enquanto é algemada. A agência não divulgou quais eram as acusações que teriam motivado a detenção. No entanto, a mulher teria sido liberada cerca de 10 minutos depois, quando apresentou a carteira de motorista e comprovou que era cidadã. E uma explosão em um prédio comercial no condado de Lake, na quinta-feira, deixou uma pessoa ferida. Ela foi socorrida e levada ao hospital, mas não teve o estado de saúde divulgado. O vídeo da cena mostra o momento do incidente. Fumaça e detritos chegaram ao estacionamento e à rodovia. A causa da explosão ainda está sob investigação pelo Corpo de Bombeiros e pela polícia. Mas algumas informações dão conta de que a origem possa ser de vazamento de gás. As autoridades pediram para que moradores da região evitem se aproximar do local até um novo aviso. E o governador Ron DeSantis anunciou um novo pacote de leis para regular a inteligência artificial e proteger a privacidade dos moradores do estado. A proposta cria uma Carta de Direitos da Inteligência Artificial, que garante direitos como privacidade de dados, controles parentais, proteção ao consumidor e restrições para o uso do nome, imagem ou semelhança de qualquer pessoa sem consentimento. O governo também quer regular os grandes centros de dados com regras para evitar impactos em contas de energia, orçamentos municipais, recursos hídricos e áreas naturais da Flórida. Segundo DeSantis, a ideia é colocar os floridianos em primeiro lugar em meio ao rápido avanço das tecnologias de inteligência artificial. E a cidade de Miami pode ganhar uma rede de táxis aéreos 100% elétricos a partir do projeto apresentado pela empresa Archer Aviation. A ideia é criar uma espécie de Uber dos céus, permitindo que moradores se desloquem em minutos entre pontos congestionados da região metropolitana. Os voos devem partir de plataformas de decolagem como helipontos, que serão construídos em parceria com outras empresas e o Distrito de Inovação Magic City. Uma aprovação está em andamento junto às autoridades aeronáuticas.
Ainda não há data definida para o início das operações, mas a Archer diz que Miami é prioridade na expansão desse tipo de transporte nos Estados Unidos e que o projeto será um marco para o transporte urbano. E um cão foi resgatado após um vídeo mostrar que ele foi abandonado na rua pelos donos. Assustado e sem abrigo, foi assim que o cão da raça Golden Doodle em Sweetwater foi resgatado após ser abandonado pela dona em uma rua. No vídeo, ele aparece tentando chamar a atenção da mulher, mas ela segue com o carro e vai embora, deixando o animal para trás. O registro viralizou e acabou ajudando a dar um final feliz para o animal. Um morador viu a cena, foi até o local e conseguiu pegar o cão, oferecendo água, comida e proteção. O cachorro foi levado a um abrigo de proteção animal para receber atendimento veterinário e cuidados adequados. O bom samaritano deu um nome ao cão, Léo, e disse que tem intenção de ficar com ele. No próximo bloco, o avião da Latam é evacuado após princípio de incêndio na esteira de bagagem no aeroporto de Guarulhos. Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Fala, meu povo! Estamos começando mais um episódio do Salto Alto Podcast, com essa série na América. Na última sessão do ano, a CPMI do INSS rejeitou a convocação de Lulinha, filho do presidente Lula, e do advogado-geral da União, Jorge Messias. A Comissão Mista Parlamentar de Inquérito CPMI do INSS rejeitou na quinta-feira a convocação do empresário Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula. Foram 19 votos contrários e 12 favoráveis. A solicitação apresentada pelo Partido Novo acontece após o depoimento de uma testemunha que teria dito à Polícia Federal que Lulinha teria recebido uma mesada de cerca de R$300 mil de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. A comissão também rejeitou a convocação do advogado-geral da União, Jorge Messias, e da presidente do Banco Crefisa e do Palmeiras, Leila Pereira. No entanto, a CPMI aprovou a convocação do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e do governador de Minas Gerais, Romeu Zema. A comissão que investiga a fraude milionária contra aposentados e pensionistas do INSS realizou nesta quinta a última sessão de 2025. Veja agora um giro com mais notícias do Brasil. Mais de 1 tonelada de cocaína foi apreendida no terminal de carga do Aeroporto Internacional de Confins, na Grande Belo Horizonte. Cães farejadores foram essenciais na descoberta da droga, que estava embalada em grandes blocos prensados. Segundo a Polícia Federal e Receita, o destino final da carga era Lisboa e Madrid. Um avião da Latam foi evacuado após um princípio de incêndio na esteira de bagagem no aeroporto de Guarulhos na noite de quinta-feira. Uma densa fumaça invadiu a aeronave e passageiros foram retirados pela ponte de embarque e escorregadeira. Apesar do susto, ninguém se feriu. A Latam disse em nota que o incêndio aconteceu em um equipamento de solo de uma empresa terceirizada. Passageiros foram realocados em outros voos. A diretora de uma creche particular foi presa preventivamente em Copacabana, no Rio de Janeiro, na quinta-feira.
Ela é acusada de torturar crianças entre 4 e 6 anos de idade. Segundo a Polícia Civil, as agressões começaram ainda em 2024. O caso veio à tona após a denúncia de uma mãe. O sorteio de grupos da FIFA no Kennedy Center em Washington, D.C., mexeu com o coração dos fãs de futebol nesta sexta-feira. Do lado de fora, antes da cerimônia, torcedores e jornalistas enfrentaram muito frio para ter a chance de participar do evento. Antes do sorteio, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, entregou ao presidente Donald Trump o primeiro Prêmio da Paz da FIFA. O sorteio da Copa do Mundo da FIFA de 2026 começou com o presidente Donald Trump, o primeiro-ministro canadense Mark Carney e a presidente mexicana Claudia Sheinbaum, escolhendo os respectivos países. O Brasil ficou como cabeça de chave do Grupo C, ao lado de Marrocos, Escócia e o Haiti. E essa edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite e um ótimo fim de semana.